Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo e, por gentileza, em 2 aos Coríntios. Irmãos, hoje é o nosso 10º estudo nesta carta tão preciosa. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Hoje é a 15ª-feira. 2 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 3 ao verso 13. E não feche a sua Bíblia, porque os estudos aqui são expositivos. Nós fazemos uma exposição de um texto. O sermão também de domingo, 99% das vezes, ele é expositivo. Deve ter mais de um ano que eu não prego um sermão temático nessa igreja. Deve ter mais de um ano. 2 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 3 ao verso 13. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós carecemos da Tua graça para compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor esteja ministrando no meu coração e no coração dos meus irmãos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, no estudo anterior, Paulo fez um apelo para que os membros da igreja de Corinto se reconciliassem com Deus. Hoje, no texto que nós acabamos de ler, Paulo faz um apelo para que os crentes de Corinto se reconciliassem com ele, Paulo. No estudo anterior, Paulo fez um apelo para que os crentes de Corinto se reconciliassem com Deus. Agora, Paulo faz um apelo explícito para que os crentes de Corinto se reconciliassem com ele. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está dizendo algo extremamente simples, do tipo: recebam-me como pai espiritual de vocês. Eu amo vocês, o meu ministério gerou vocês, e eu quero não só amar vocês, eu quero também que vocês me amem. Mas a pergunta é, por que Paulo faz esse apelo tão explícito para que os membros da igreja de Corinto reconciliem com ele?
é porque os falsos mestres haviam entrado dentro da igreja de Corinto e contaminado os membros daquela igreja com falsas acusações contra o apóstolo Paulo. E eu quero elencar pelo menos 5 acusações. A primeira delas, Paulo não tinha as credenciais de um apóstolo de Cristo. Essa é a primeira acusação. Paulo não é um verdadeiro apóstolo de Cristo, ou seja, ele não fazia parte dos 12. Essa é a primeira acusação. Segunda acusação, Paulo é mercenário. Paulo prega o evangelho para obter lucro, para ganhar dinheiro. A motivação de Paulo é financeira e não espiritual. Terceira acusação, Paulo é um enganador, porque nem mesmo o povo dele o apoia. Ou seja, Paulo tem a rejeição do seu povo, os judeus. Quarta acusação, se Paulo fosse de fato apóstolo do Senhor Jesus, ele não poderia sofrer tanto como ele sofria. Ele era perseguido, ele apanhava, ele era expulso da maioria das cidades. E por último, se Paulo, de fato, fosse apóstolo do Senhor Jesus, ele seria mais bem-sucedido no seu ministério, ele seria mais aceito. E Paulo vai refutando cada uma dessas acusações. E aqui, Paulo continua refutando essas acusações. E a primeira coisa que ele vai dizer em sua defesa é que ele era zeloso pelo ministério. E ele não dava ocasião para que as pessoas se escandalizassem com a sua vida. Olha aí o verso de número 3. Por favor. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Nota, irmãos, primeira coisa, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês sabem alguma coisa sobre mim? Alguma coisa que desabone o meu ministério? Alguma coisa que gere, de fato, escândalo no meio da comunidade? Eles não tinham nenhuma acusação concreta contra o apóstolo Paulo. E é interessante que, em sua defesa, Paulo vai dizendo o seguinte, primeiro, eu sou ministro de uma nova aliança, uma aliança extremamente superior à de Moisés, porque a aliança de Moisés tinha um certo brilho, mas era um brilho passageiro. A aliança na qual eu me tornei ministro, ela não é uma aliança temporal, ela é eterna, é a aliança em Cristo Jesus. Ele diz também que ele era um ministro da justiça, ele anunciava que a cruz manifestava a justiça de Deus. Ele se apresenta também como ministro da reconciliação, alguém que foi chamado para pregar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele também se apresentou como um embaixador de Cristo, alguém que falava em nome de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. Por isso, irmãos, é que ele procurava ter uma vida irrepreensível, a fim de que o seu ministério não fosse censurado. Eu acho isso extremamente interessante, porque a palavra escândalo aqui no texto significa tropeço na língua grega. Significa que Paulo não dava motivos para que as pessoas tropeçassem, se desviassem da fé, ficassem confusas a respeito do Evangelho.
Isso é extremamente sério. Irmãos, outro dia, Maria José e eu fomos abordados em frente à Igreja Universal do Reino de Deus. E um rapaz extremamente bem articulado, simpático, de no máximo 25 anos de idade, veio conversar conosco, nos convidando para um culto de cura e de restauração. Eu deixei ele falar, depois foi a minha vez. Eu disse, olha, eu quero que você me dê uma base bíblica para que eu venha aqui. Porque aqui não é uma igreja cristã? É uma igreja cristã. Então, por gentileza, me dê uma base bíblica para que eu venha aqui, neste culto de libertação. Ele não tinha. Eu comecei a falar sobre a placa da igreja dele, Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo não é o Senhor da Igreja Universal. E ali eu comecei a elencar mais de 10 motivos pelas quais a Igreja Universal não era uma igreja de Cristo Jesus. E não precisa ser um teólogo, um pastor, para elencar 10 motivos pelas quais a Universal do Reino de Deus não é uma igreja cristã. Basta ficar na porta e perceber que ninguém entra com Bíblia naquela igreja, que não se abre Bíblia naquele lugar, que não expõe texto bíblico naquele lugar. A placa é Jesus Cristo Senhor, mas Jesus não é Senhor de absolutamente nada. E nós sabemos que a Universal do Reino de Deus e outras tantas igrejas neopentecostais têm gerado aquilo que Paulo diz que ele nunca gerou, que é tropeço, motivo para que pessoas caiam, desviem da fé. E pior, que pessoas fiquem confusas a respeito do Evangelho. Por exemplo, eu chego aqui e digo que você é réu, que você é pecador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa confessar os seus pecados. Aí você passa em frente à Igreja Universal e te convida para você participar de um culto de libertação, porque, afinal de contas, você é vítima do mundo, da carne e do diabo. Aí você fala assim, puxa vida, eu prefiro ser vítima do que ser réu. Eu prefiro que alguém faça uma oração para que expulse o meu patrão, o meu vizinho, o meu cônjuge chato, do que eu ter que arrepender dos meus erros que eu cometo no trabalho, na vizinhança e dentro da minha casa. Este texto é extremamente atual, porque as igrejas evangélicas nunca deixaram de ser evangélicas como nos dias de hoje. Escândalos se multiplicam no nosso meio. Agora, irmãos, preste atenção. Há comerciantes que roubam, desonrando o comércio? É claro que sim. Há médicos que desonram a medicina? É claro que sim. Há juízes que envergonham a justiça? Se há. Há legisladores que pervertem as leis? É claro que sim. Há governantes que desonram o Estado? É claro que sim. Mas o que há de pior e mais grave é quando ministros, que se dizem ministros do Evangelho, envergonham o ministério. Isso é pior do que qualquer coisa, gente. Porque a gente usa o nome de Deus, a gente usa o nome de Jesus, a gente usa a Bíblia. Nesse sentido, irmãos, creio eu que o juízo mais pesado virá sobre aqueles que distorcem a palavra de Deus para trazer lucro ou status para si. Segunda coisa, Paulo diz que ele exerceu o seu ministério com muita paciência. Com muita paciência. Olha aí comigo. Verso de número 4 e 5. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, 2 pontos, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Notem, irmãos, que Paulo enfrentou os conflitos internos
da vida com muita paciência. Se nós queremos vencer, como crentes em Cristo Jesus, como ministério, como ministros da nova aliança, nós temos que aprender a adotar a paciência. Irmãos, a paciência era conhecida como a rainha das virtudes, porque a paciência faz com que você e eu vençamos as guerras da vida, que você e eu vençamos as tempestades, as intempéries da vida. Aí Paulo elenca algumas tempestades que ele passou aqui. Primeiro, aflições. A palavra aqui, irmão, significa pressão física. Paulo sofreu muita pressão, e não foi pouca. Muita tribulação, muitas desilusões que podem destroçar a nossa alma. Agora, irmãos, se nós não tivermos uma alma alicerçada no Senhor, descansando no Senhor, a gente não aguenta os trancos da vida. A vida dá tranco na gente. Se nós não tivermos alicerçado no Senhor, se nós não tivermos debaixo dessa paciência que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, nós iremos sucumbir diante das aflições da vida. Paulo diz também que ele passou pelas privações da vida, e a palavra significa, literalmente, necessidades materiais, emocionais e espirituais. Basta nós lermos Atos dos Apóstolos, e nós iremos perceber que Paulo teve dificuldades materiais, que Paulo teve dificuldades emocionais, que Paulo teve dificuldades físicas. Segundo a tradução, Paulo era quase cego. Segundo a tradição, Paulo era um homem doente. Paulo chegou a dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, nos momentos de necessidade e nos momentos de bonança. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer que ele chegou a desesperar da própria morte. Ele, escrevendo a sua última carta a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, ele chega a dizer que ninguém, absolutamente ninguém, foi a sua defesa. Mas diz também aí, irmãos, que ele passou por momentos de angústia. E a palavra angústia aqui é a palavra aperto. Imagine você, dentro de um elevador, de repente, o elevador para e você fica naquele cubículo durante horas. A ideia é essa, de ficar enclausurado, no claustro, durante horas, talvez dias. Mas descreve também, irmãos, um exército encurralado num desfiladeiro estreito e rochoso, sem lugar de escape. Imagine, um exército está fugindo, de repente, ele olha e não tem para onde ir. É a ideia de Paulo aqui. Eu estou encurralado, eu estou apertado. Eu me senti assim várias vezes, que é sempre no plural, angústias, tribulações, aflições. Irmãos, há momentos na nossa vida também que a gente se sente encurralado, preso. Dá até aquela fobia. Se a gente não tiver muita paciência, a gente não respirar, a gente morre, sufoca. Eu lembro que quando eu caí de moto, tentei levantar, eu percebi que eu tinha quebrado a perna. Primeira coisa, fui falar com a Moisés, não tem como levantar. A Moisés levantou, eu quebrei a perna. Moisés foi ver, minha perna dançava assim, meu pé. Falei, olha, não tem nada para fazer. A única coisa que eu posso fazer é a coisa mais importante,
que eu vou fazer? É uma oração. Eu tinha pregado aqui que a gente tem que aprender a conviver com as intempéries da vida. Falei, estou diante de uma. Não pega celular, vai demorar a beça para o corpo de bombeiro chegar, vou ficar tranquilo. O tempo que ali fiquei, todo mundo que chegou, eu me apresentava como pastor, falava alguma coisa de Deus e tentava manter a minha mente, o meu coração, firmar naqueles textos que eu havia lido naquela semana, para acalentar o meu coração. Mas ele fala também, irmãos, de tribulações externas. Ele diz, irmãos, que ele sofreu açoites. E esses açoites eram terríveis. Era chamado de flagelo também. Para você ter uma ideia, muitos não aguentavam e morriam durante o flagelo. Eram 39 chibatadas. Algumas pessoas perdiam o controle neurofisiológico a partir da 20ª chibatada e defecava e urinava, porque a dor era muito forte e muito intensa. Paulo, escrevendo os Gálatas, ele diz que ele carregava no corpo as marcas de Cristo, e ali é literal, irmãos. Ele não está usando ali uma figura de linguagem. Ele fala das cicatrizes que ele tinha no corpo. Ele não está dizendo, olha, eu parei e fiz uma tatuagem, escrito, Jesus é o Senhor. Kyrios, Jesus. Jesus é o Senhor, não. Não é uma tatuagem. Era uma cicatriz, fruto de muito açoite. Ele diz também, irmãos, que ele passou por prisões. E Atos dos Apóstolos registra que ele foi preso em Filipos, que ele foi preso em Jerusalém, que ele foi preso em Cesareia e que ele foi preso em Roma. Paulo passou anos do seu ministério preso. Das 13 cartas escritas por Paulo, 7 delas foram escritas de dentro da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Essas 7 cartas ele escreveu de dentro de uma cadeia. E a última era uma masmorra romana, da onde ele saiu para ser decapitado no ano 64. Ele diz também, irmãos, que ele passou por tumultos. E significa o quê, irmãos? Desordem civil. Você se lembra quando ele chegou na cidade de Éfeso, que um tal de Demétrio, que não é o nosso reitor, é outro, ele era presidente do sindicato, que fazia as santinhas, que fazia as imagens, as medalhas da deusa Diana. Isso é tumulto. Paulo passou por vários tumultos, irmãos. Em quase toda a cidade por onde ele passou, ele enfrentou multidões enfurecidas, incitadas, principalmente pelo povo dele. Pensa bem, você vai pregar um Messias judeu para pagãos, e os judeus, seus patrícios, incita a população contra você. Paulo diz, irmãos, que os trabalhos que ele realizou foram duros. E a expressão que Paulo usa aqui é que ele chegou à exaustão. Ele chegou a ficar esgotado fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Irmãos, quando Paulo diz assim, Paulo velho, segundo alguns entendidos, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo, aquele que está muito velho. Ele está falando mais da aparência dele do que da idade dele. Irmãos, hoje, louvado seja Deus, está muito tranquilo, mas antigamente, o pessoal que trabalhava na roça, tomava tanto sol, não eram precavidos, com 30, 40 anos, eles pareciam ter uns 60, 70. Paulo, com 60 anos, Paulo parecia ter uns 90. Mas ele diz também, irmãos, nas vigílias, e aqui eu não quero
tirar de vocês a espiritualidade. Porque vocês leem este texto e já saem com aquela, puxa vida, está na hora do Geraldo Márcio marcar uma vigília aqui na nossa igreja. E talvez você esteja certo, mas não use este texto aqui, por favor. Porque vigília aqui neste texto tem mais a ver com noites mal dormidas ou noites sem dormir do que vigília de oração. É lógico que Paulo fez vigília de oração. Eutico caiu, né, Pedro? Tibum! Paulo fez, mas aqui no texto é a ideia de noites sem dormir. Que ele passava acordado, talvez com medo que alguém o matasse, ou mesmo viajando à noite. Jejuns, talvez você também espiritualize isso demais, mas dá uma ideia mais de falta do que comer, do que qualquer outra coisa. Eu estou muito bem com o pastor, se eu quiser eu faço refeições o dia inteiro, só visitar os irmãos. Visitei uma irmã, ontem eu saí da casa dela, o cinto, 2 buracos para trás, para frente, né? Por quê? Comi muito. Mas Paulo não. Paulo ficou muitas vezes sem comer, passou privações. Ele chega a dizer que ele passou fome. A gente fica pensando assim, meu Deus do céu, este homem não pode ser de Deus, não. Que urucubaca. Eu fico pensando como que esse pessoal da teologia, da prosperidade, consegue sermão na Bíblia. Tem que ter outra Bíblia, não é a mesma Bíblia que eu uso. Mas eles usam o Antigo Testamento. Usam Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. Aí vai. Arruma aquela enganação. Cristianismo tem muito mais a ver com aflição, com angústia, com dor, com sofrimento, pois todos quantos querem viver piedosamente no Senhor Jesus serão perseguidos. Aí, irmãos, Paulo entende, isso eu acho maravilhoso, que Paulo está se defendendo aqui das acusações, entre elas que ele era mal sucedido, porque ele sofria, mas Paulo entende que Deus capacita os seus obreiros a enfrentar as dificuldades da vida. Ele vai dizer aí no verso 6 e 7, olha comigo, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Notem, irmãos, que Paulo deixa algo muito claro para você e para mim aqui no texto, que a capacidade que ele tinha não vinha dele, vinha do Senhor. Era o Senhor que o capacitava. É aquela ideia, tudo posso naquele que me fortalece. É a ideia de uma lâmpada. A lâmpada ela tem que ser energizada para produzir luz. Paulo diz, olha, o Senhor é aquele que me energiza para que eu possa exercer o ministério. E ele chega a dizer o seguinte, ó, mesmo diante de tudo, eu estou exercendo o ministério, primeiro, pureza. Essa palavrinha virou uma demodê. Se a gente chegar perto de uma moça e mandar ela viver pura hoje, é perigoso ela rir da gente. Chegar perto de um rapaz e mandar ele viver uma vida pura, ele vai rir da gente. Mas diz Paulo, pureza. Aqui está falando das intenções do coração dele. As intenções do coração de Paulo eram puras. Segundo, irmãos, o saber, está aí no texto. Esse saber que Paulo diz que ele tinha, não era saber teórico, era saber vivencial. Ele sabia quem era Deus. Ele não sabia quem era Deus a partir de livros. Ele sabia quem era Deus a partir de intimidade, de oração, de ouvir a voz do Espírito. Irmãos, eu não estou pregando aqui que você não deva estudar. Se tem alguém que estuda aqui, sou eu. Estudo muito. Eu não consigo pregar sem estudar. Tem gente por aí que diz que recebe online, eu não. É offline.
Mas Paulo está dizendo, olha, só saber teórico não faz diferença para ninguém. Você se lembra quando Jesus nasceu? Herodes foi perguntar para quem, onde Jesus ia nascer? Para os saduceus. Para aqueles que conheciam o quê? A teoria. E eles disseram certinho. Segundo Miqueias, ele vai nascer em Belém. Eles tinham a letra, mas aqueles magos, eles tinham uma revelação. A revelação arde na alma da gente. Não basta a gente ter o livro. A gente tem um livro, louvado seja Deus quem tem um livro. Mas este livro tem que ser revelação. Este livro tem que arder, ferver, borbulhar na alma da gente assim, ó. Isso aqui tem que sair daqui, vir para aqui e ser vida no dia a dia da gente. Muita gente com saber teórico. Meu Deus, você vê, ler livros de 1000 páginas de um teólogo, você fica impressionado. Como tem logia, mas não tem teos. É logia só, Giovana, não tem teos. É bom quando tem teologias, ou teologia, mas só tem logia, não tem teos. E às vezes você vê aquelas irmãs, semi-analfabetas, que não tem logia nenhuma, mas que tem teos. Oram e demônios são expulsos em nome de Jesus. Oram e pessoas são curadas em nome de Jesus. Oram e a gente dá até uma balançadazinha. Ele diz também na longanimidade, ou seja, na paciência com pessoas difíceis. Quem quer lidar com gente difícil? Ninguém. Mas a Bíblia diz que nós temos que lidar com pessoas difíceis. Mas essa longanimidade aqui é para lidar com pessoas difíceis e com circunstâncias difíceis. Porque nós vivemos, irmãos, com pessoas difíceis e com situações difíceis. Mas você nunca parou para pensar que a pessoa difícil pode ser você? Você já notou que a pessoa difícil é sempre o outro? Essa longanimidade é a paciência que faz com que eu lide com pessoas difíceis, mas ao mesmo tempo eu sei lidar com circunstâncias difíceis. Bondade, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu consigo ser bom no sentido de que eu penso mais nos outros do que em mim. Porque eu sei que Cristo naquela cruz pensou mais em mim do que nele. Teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez Paulo tenha em mente aqui um dos exemplos mais extraordinários de bondade na Bíblia, que era Barnabé. Eu lembro que quando eu fui aceito como candidato ao ministério, eu saí de lá extremamente assim, apertado. Falei, meu Deus do céu, e agora? Talvez daqui a uns anos eu vou ser pastor. Que tipo de pastor é você? Será que você que é pastor eloquente, que fala bonito, carismático? Aquele pastor mais teólogo? Aquele pastor mais evangelista? Aquele pastor mais visitador? Aí me veio à mente aquele texto, se eu não me engano, é Atos 11, 24. Projeta para mim, Barai. Eu acho que é ele. Se não for ele, não tem problema. Ele não está no esboço aqui. Que diz que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você parou para fazer essa oração? Senhor, eu quero ser homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso aí. Os predicados da vida cristã. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Não diz que ele era eloquente, que ele tinha uma mensagem que arrebatava as pessoas, não tem nada disso. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que consegue chegar numa comunidade
e perceber que Deus estava agindo poderosamente no meio deles, e se alegrar com eles, ao mesmo tempo discernir que precisava de mais ensino teológico, bíblico ali. Ele busca Paulo, que ninguém queria, e durante um tempão ele pastoreia aquela igreja juntamente com Paulo. Gente boa desse jeito. Diz aí Paulo, diz aí que ele era habitado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que agia na vida dele, que o capacitava. Diz que ele amava de forma não fingida. Ou seja, não é aquele amor que ri para você e depois que você sai, rosna. Nelson Rodrigues, talvez foi um dos maiores, pelo menos que eu consegui ler algumas coisas dele, escritor. Ele dizia o seguinte: porque as damas da sociedade, quando se encontram, elas dão um beijo de um lado e do outro? Ele respondeu: porque elas não podem se morder em público. Desejo, pitbull. Todas elas eram pitbull. Você conhece gente assim? Você sabe que está lidando com um Rottweiler, mas aquela pessoa está poodle diante de você. Poodle. Aquele rabinho todo simpático, mas você vira as costas, aquele pitbull bravo. Paulo está dizendo não, que esse tipo de amor não cabe na fé cristã, porque paga o mal com o mal. O amor que cabe é aquele que vence o mal com o bem. Ele diz também, irmãos, que o Deus o capacitara com a palavra da verdade. Ele diz, entre outras palavras: eu não creio a mensagem, eu apenas a exponho. Ele diz, vai dizer por último: o poder de Deus é manifestado na minha vida pela graça. E quando você lê as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo não apenas falava de poder, Paulo manifestava poder. Porque a gente acha que poder é só para expulsar demônios, mas você precisa de muito poder para viver com integridade os princípios do Evangelho. Você tem que ser cheio de poder para não sucumbir às propostas, para não ficar encantado com títulos, com dinheiro, com fama. Agora, Paulo cita uma coisa muito interessante aqui, que o ajudava a viver. Ele chama armas de justiça. Está no verso 7 aí. Olha aí comigo. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Irmãos, Paulo está usando aqui uma figura da área militar. Eles iam para o combate com o escudo na mão esquerda e com uma espada na mão direita. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, na mesma forma que eu defendo as minhas convicções, eu anuncio, eu sou incisivo. Porque toda vez que Paulo usa a palavra espada, Paulo usa a palavra adaga. Agora, deixa eu explicar isso para vocês. Todos nós aqui já assistimos aqueles filmes antigos, do período do Império Romano. Você vai ver que quando eles iam para campo, eles levavam uma espada desse tamanho. Mas quando era combate de perto, era uma espada mais curta. Eles tinham que ser mais incisivos. Paulo está dizendo que eles usavam espada, adaga, para ser mais incisivo. Escudo em uma mão, espada na outra. Ou seja, nós temos que estar preparados para lutar contra as forças do mal. Forças estas que nos atacam de forma visível e invisível, que atacam o nosso corpo e atacam a nossa alma. Aí depois que Paulo fala tudo isso, e hoje vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, tem um caldo ali, fica tranquilo, você vai abastecido, você não vai ter que fazer comida quando chegar em casa. Paulo fala de 9 paradoxos, meu Deus do céu, 9 paradoxos da fé cristã.
Quais são eles, irmãos? Olha comigo aí no verso 8. Honra e desonra. Paulo diz que ele era honrado e desonrado. O que significa isso, irmãos? Que aos olhos do mundo, Paulo era um homem visto como um fracassado, como escória do mundo, mas que ele era honrado tremendamente por Deus. Se você quer saber mais sobre isso, leia o capítulo 6 de 2 Timóteo. Ele estava na eminência de ser decapitado, e ele fala que Deus, o reto juiz, lhe ia dar a ele a coroa da vida. Ele diz que ele passava por infâmia e boa fama. Olha aí no verso de número 8. Ou seja, Paulo sofria infâmia, era difamado na terra, mas era afamado no céu. É uma espécie de Jó. Observasse meu servo Jó. Paulo diz que ele era considerado um enganador, mas ele era verdadeiro. Está no verso 8. Os críticos de Paulo o consideravam como um charlatão ambulante, um impostor. E Deus o tratava como príncipe do evangelho. Paulo vai dizer no verso 9, que ele era desconhecido, porém, bem conhecido. Os judeus o viam como um João ninguém. Deus o via como ministro fiel da reconciliação. Olha, os paradoxos aqui são interessantíssimos, irmãos. Eu lembro que há uns anos atrás, talvez uns 10 a 15 anos atrás, a dona Tita morreu num domingo à tardinha, e o corpo dela veio para cá. Naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje para comunicar. O pessoal chegou para o culto, todo mundo assustado. Um caixão no meio da igreja. A igreja era assim, o púlpito era ali e a igreja era assim, pequenininha para lá. Dali até aqui. Daquele pilar ali, primeiro ventilador até aqui. Aí o corpo dela aqui. Todo mundo curioso, alguns com medo, né? Falei, olha, gente, nós estamos diante de um quadro extremamente glorioso. Não tem aqui uma pessoa famosa. Essa mulher nunca foi famosa. Mas olha, tantos filhos, tantos netos, tantos bisnetos, chorando a morte dela, 99 anos. Isso significa que essa mulher foi importante. Aí eu expliquei o que é a palavra importante. A palavra importante significa importar. Só é importante aquilo que você importa, aquilo que você traz para dentro de si. É diferente de exportar, que é mandar para fora. É a mesma coisa de inspirar. É a diferença de respirar. Paulo dizia, irmãos, que ele não era famoso aos olhos dos homens, mas ele era importante diante de Deus. Paulo diz, morrendo, contudo vivendo. O pessoal olhava e dizia assim, não vai demorar a morrer, não. Está doente, está fraco, é ameaçado de morte. Paulo, vocês não sabem. Vocês estão achando que eu fui condenado à morte? Quando eu encontrei Jesus na estrada de Damasco, eu fui condenado à vida. Nem a morte pode me matar. Eu fico assim, impressionado conosco. Você e eu que professamos a fé em Cristo. Nós deveríamos parar e falar com as pessoas assim, você tem medo da morte? As pessoas diriam assim, eu tenho um certo pavor. Aí vocês falam, olha, eu não sei, mas há tantos anos atrás, eu recebi a sentença de vida. Aí a pessoa fica confusa. Não, pera lá, foi sentença de morte. Não, você estava com doença, o médico falou que você tinha 6 meses de vida. Não, recebi a sentença de vida. Foi o dia que eu abri o peito, recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Daquele dia em diante, eu me tornei, segundo o reverendo Elben, imatável. Segundo John Owen, a morte foi morta na morte de Cristo.
Paulo diz, castigado, porém não morto. Ele diz, entristecido, mas sempre alegre. Ou seja, a alegria de Paulo não dependia das circunstâncias da vida. A alegria de Paulo não era dinheiro, status, reconhecimento. A alegria de Paulo era uma pessoa. Irmãos, eu vou começar o versículo, vocês vão repetir comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Primeiro, alegria é um imperativo, alegrai-vos. A alegria é ultra circunstancial, não depende da circunstância, alegrai-vos sempre. Alegria é uma pessoa, alegrai-vos sempre no Senhor. Aprenda isto. Alegria é uma ordem de Deus. A alegria não depende das circunstâncias, e alegria é uma pessoa. Acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Maria José pode esquecer de mim, meus meninos podem esquecer de mim, meus genros podem esquecer de mim, minha nora pode esquecer de mim, a igreja do Vale do Sol pode esquecer de mim, a minha neta pode esquecer de mim, os meus primos podem esquecer de mim, os meus tios podem esquecer de mim, mas o Senhor jamais. E Paulo diz que ele enriquecia muitos. Como que Paulo enriquecia as pessoas? É com bênçãos materiais? Não, é com bênçãos espirituais. Irmãos, não acreditem em mim, mas eu estou terminando. Tá bom? Não acredite. Não marca o tempo mais não, que eu já enganei muito vocês aqui, eu não quero não. Paulo, no verso 11 a 13, Paulo vai dizer para os cristãos de Corinto: eu amo vocês, mas eu quero que vocês me amem. Primeiro, olha o que Paulo diz aí, no verso 11. Presta atenção na leitura do texto. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os lábios, os nossos lábios, e alarga o nosso coração. Irmãos, Paulo está dizendo que ele os amava de tal maneira que ele não conseguia conter, ele tinha que declarar. Agora, isso é uma lição para mim e para você. Muitos de nós até amamos, mas nós não declaramos que amamos. Nós temos que aprender a declarar que amamos. Marido declarar que ama a esposa, filho declarar que ama os seus pais. Isso é bom. Paulo declarava. Segundo, irmãos, Paulo diz que o amor deve ser demonstrado. Olha aí o verso 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo está dizendo, vocês estão limitados, vocês não expressam, vocês não demonstram. É igual algumas orações que a gente ouve, a sensação que dá que o sujeito está orando para dentro, não é para Deus. É aquela oração que a gente fala com a gente mesmo, aquela oração que a gente está quase pedindo a Deus, pelo amor de Deus, Deus, eu estou com vergonha de pedir isso, que eu sei que o Senhor não vai dar. Quantas vezes eu tive que orar de novo, porque o irmão estava do meu lado, orou, quase pedindo a pessoa assim, morre em paz, minha filha, não tem jeito mais não. Terceiro, Paulo diz que o amor tem que ser retribuído. Olha aí no verso 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Olha a expressão bonita aí, irmãos. Eu queria que você grifasse essa expressão aí. Dilatai-vos também vós. Abre o coração, dilate o coração de vocês. Termino, irmãos. 4 lições assim, ó. 15 minutos, brincadeira. No máximo 2 ou 3. Primeira lição, irmãos. Você e eu, como crentes em Jesus Cristo, temos que nos preocupar, não em sermos felizes, mas em sermos fiéis. Deixa eu repetir. Como crentes em Cristo, nós não temos que nos preocupar em sermos felizes, nós temos que ser fiéis. Segunda lição, irmãos. Nós temos que aprender, irmãos, que o sofrimento faz parte da vida.
E nós devemos passar por ele com galhardia, com coragem, com ousadia, com intrepidez, olhando para cima, caminhando altaneiramente, sabendo que o Senhor está conosco. Eu não vou pregar neste domingo, eu estou preparando material para pregar sobre a providência divina. É uma doutrina que nem sequer fala. A gente fala da presciência de Deus, da predestinação, mas quem já ouviu um sermão aqui sobre a providência divina? A gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas no fundo, a gente não acredita como deveria. Nasce uma espinha aqui e a gente acha que é câncer de pele. Terceiro, irmãos, busque reconciliação. Paulo está dizendo, vocês estão falando mal de mim? Vocês estão falando que eu sou mal sucedido porque eu sofro? Não, pelo contrário. Eu sou extremamente bem sucedido. Agora, está me faltando algo. Eu quero amar vocês e quero ser amado por vocês. Paulo está dizendo aqui, vocês estão perdendo. Vocês não têm comunhão comigo, o problema é seu, eu sou bom. Ele está dizendo, não, pelo amor de Deus, reconciliem comigo. E por último, irmãos, que tal nós aprendermos com Paulo a pedir a Deus para que Ele dilate o nosso coração e o coração daquelas pessoas que nos cercam, daquelas pessoas que nós achamos que são difíceis. Está na hora, irmãos. Senhor, dilata o meu coração. Eu termino com o mesmo exemplo que eu dei outro dia aqui. Quantas pessoas olham para Maria José e para mim e falam assim, puxa vida, como é difícil cuidar da Verinha. Ela é muda, às vezes agressiva, mas José tem que fazer muita coisa por ela, colocar quase que comida na boca dela. É difícil para você. Sabe por quê? Ela não é a sua irmã, ela é minha. Eu tenho 52 anos, tem 50 anos que eu conheço Verinha. Sabe por que não é difícil para mim? Porque o meu coração dilatou por Verinha há 50 anos atrás. Eu amo Verinha. Não é problema nenhum para mim. A tristeza que me dá é quando Verinha dava crise. Isso sim, que eu sentia a dor dela. Não era peso para mim. Da mesma forma que eu tive uma mãe que teve problema mental, eu tinha 12, 13, 14 anos, não era peso ser filho dela, porque eu a amava. Da mesma forma que não é peso dar à luz, que não é peso perder noite de sono por causa de um bebê, não é? Quantas vezes eu cheguei no meu serviço, passei a noite inteira em claro, porque os meninos estavam chorando, e eu chegava lá com maior alegria, não dormi nem um minuto essa noite. A satisfação de ser pai. Tem que fazer essa oração, Senhor, dilata o meu coração.